Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre Jesus pregou no inferno. O assunto de hoje é um tema muito polêmico que vem sendo debatido entre os estudantes de teologia e das Sagradas Escrituras. Mas, de fato, o que diz a palavra do Senhor? Existem duas posições a respeito desse assunto sobre se Jesus Cristo pregou ou não no inferno. Uns dizem que ele foi aos céus após ele ter morrido, e outros dizem que ele foi para o inferno. E essas pessoas que defendem a tese que Jesus foi para o inferno, eles se utilizam de três versículos principais que eu irei ler para vocês. O primeiro está em Efésios capítulo 4, versículo 9, que diz: ora, isto, ele subiu, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. O segundo texto está em 1 Pedro 3,19, onde uma parte do texto diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E o último texto que essas pessoas que creem que Jesus foi ao inferno citam 1 Pedro 4,6, que diz: porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos. Existe também o credo apostólico, na parte que fala de Jesus, diz o quê? Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Então, até o credo apostólico, entre o segundo e terceiro século da igreja, as pessoas acreditavam também que Jesus Cristo tinha descido ao inferno. Aqui eu quero fazer um questionamento que foi levantado desde os primeiros séculos da igreja. Teria Jesus descido ao inferno? Se desceu, o que ele foi fazer? Foi pregar aos mortos? O que diz a palavra do Senhor? É isto que nós vamos ver a partir de agora. Então essa ideia que muitos têm, que ele foi ao inferno, é baseada em alguns versículos, as quais nós já lemos, Efésios 4,9, 1 Pedro 3,19 e também 1 Pedro 4,6. Se você for olhar o contexto, peço que você abra a sua Bíblia, em Efésios capítulo 4, versículo 9, é interessante que essas pessoas que dizem isso, dá-se a entender que o inferno é um local geográfico nas regiões inferiores da Terra. Só que a Bíblia, em lugar algum, ela relata sobre o inferno ser no centro da Terra. E também a palavra utilizada no texto significa sepultura, que é as partes mais baixas da Terra, nessa expressão que está aqui em 1 Pedro, em Efésios 4,9. Também em 1 Pedro 3,19, se você for olhar o contexto, como é que Jesus Cristo iria anunciar os espíritos em prisão, sabendo que eles não poderiam sair de lá? Pois, em Hebreus, capítulo 9, verso 27, o que é que fala? Que após a morte, segue-se ao juízo. E Jesus Cristo, ele vela para cumprir sobre a sua palavra. E também temos um exemplo muito clássico, dito por Jesus na parábola do rico e Lázaro. Abra sua Bíblia em Lucas, como eu estou com a minha Bíblia aberta, Lucas 16, do 24 ao 26. Existe um questionamento. E quando chega no versículo 26 de Lucas 16, o que é que Jesus Cristo fala? E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então veja, nem pode ir do céu para o inferno, nem do inferno para o céu. E também, se você for pegar em 1 Pedro 3,19, no seu contexto, especificamente no versículo 20, Cristo está falando aqui em Noé, que estava pregando para a geração da sua época, isto é, Noé estava com o Espírito de Deus sobre a sua vida, pregando para aquela geração da sua época. E também em 1 Pedro 4,6, que é outro texto usado, se você for olhar o seu contexto, está se referindo a pessoas que viviam mortas nas ofensas do seu pecado, pois em quase toda a Bíblia a palavra morto ela é usada para descrever o estado de pessoas que estão vivas, porém estão afastadas de Deus. Então eu creio, baseado na palavra do Senhor, que Jesus Cristo, quando morreu em espírito, ele foi ao Pai e ficou aguardando a sua ressurreição. Pois quando abrimos a palavra do Senhor em Lucas 23:43, um dos bandidos questionou a Jesus Cristo, fez um pedido dizendo o seguinte: Senhor, quando chegar no teu reino, lembra-te de mim. Foi o que Jesus Cristo falou para ele em Lucas 23:43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja, minutos antes de Jesus Cristo morrer. E no mesmo capítulo de Lucas 23:46, que é que Jesus Cristo fala? Pai, nas tuas mãos
entrego o meu espírito. Então eu creio que em espírito o Senhor foi para o Pai, ou seja, Deus, aguardando a sua ressurreição. E o mais importante, meus amados irmãos, é o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou, isto é, foi quando ele venceu a morte e destruiu o seu poder. Se você quiser saber um pouco mais sobre morte, tem um vídeo aqui no canal com o tema morte, assista, que você vai entender um pouco mais desse assunto. E nos ajude, se você não for inscrito, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para se manter informado sobre o que postamos e deixando também o seu like, o seu comentário com as suas sugestões, que sempre serão bem-vindas. Jesus pregou no inferno, sim ou não? Eu acredito que não, baseado em Lucas 23:43, que ele disse ao ladrão que estaria com ele no mesmo dia no paraíso, e também no verso 46 de Lucas 23, que ele tinha entregado o seu espírito a Deus. Então eu creio que ele estava com Deus nos céus, aguardando a sua ressurreição, que aconteceu no domingo, né, que ele passou 3 dias morto e ressuscitou ao terceiro dia. Foi mais uma reflexão. Peço que você, quando for ler alguns textos, não isole como muitas pessoas fazem, pois texto sem contexto é pretexto para heresia. Leia todo o contexto, isto é, o que vem antes e o que vem após, para que você possa compreender melhor o que fala as Escrituras. Não se baseie muito no que as pessoas falam, e sim no que diz as Sagradas Escrituras. Espero que tenha ajudado você. Um forte abraço. Que Deus os abençoe.